Olá, muito bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante, que é como toda a história bíblica se conecta. Como a Bíblia é uma história única e, na verdade, se trata de uma peça inteira e existe vários atos nessa peça. O exemplo que nós vamos utilizar aqui é de um exemplo criado por um pastor do estado do Arizona, nos Estados Unidos, o Chris Gonzalez. Ele utiliza esse formato aqui para explicar para uma jovem da sua igreja que tinha dúvida de como as histórias bíblicas se conectam. Então, ele usa a ilustração de uma peça de teatro ou de um drama em 6 atos. E esses 6 atos faz com que a gente compreenda melhor a história bíblica como um todo, como uma história só, uma história que se conecta. Uma história com um princípio, um fim e um meio. E o centro dessa história é justamente a vinda do Cristo. O primeiro ato desse drama, dessa história, é justamente o momento da criação, que está registrado em Gênesis 1 e 2. Deus cria todas as coisas. Isso está registrado na história bíblica ali no livro do Gênesis, capítulo 1 e 2. É o momento que Deus cria todas as coisas, ele cria um lugar onde ele põe o ser humano todos os dias. Na viração do dia, ele vinha encontrar com o ser humano, ele se relacionava com o ser humano. O segundo ato é o ato da queda, que é registrado no capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem rompe esse relacionamento com Deus, ele resolve seguir o seu próprio caminho. O homem resolve abrir mão da direção de Deus. Ele resolve escolher, buscar uma alternativa para conhecer bem e mal. Na verdade, o homem já sabia o que era mal. Ele sabia que o mal era, por exemplo, comer o fruto que Deus havia falado que não era permitido que ele comesse. Mas ele resolve ter a sua própria experiência de saber o que é bem ou mal por conta própria. Então é um momento de ruptura que é chamado o segundo ato, a queda, ou seja, o rompimento do homem com Deus. E a gente vai vendo a humanidade cada vez se distanciando, se tornando inimiga de Deus, e isso é deixado bem claro de Gênesis 3 até o capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 12, nós entramos no terceiro ato da história bíblica, que é o momento em que Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação e que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas através da vida e da família de Abraão. Então nós temos aqui o terceiro ato, que é a promessa. O primeiro ato, criação, o segundo ato, a queda, e no terceiro ato, a promessa. E ao decorrer da história bíblica, nós percebemos que a promessa é justamente uma promessa de restaurar a humanidade, de reaproximar o ser humano de Deus, do seu Criador. Então, todo o Antigo Testamento, a partir de então, ele afunila historicamente, centrado na história de Israel, dos descendentes de Abraão. A partir do capítulo 12, a história começa a funilar na família de Abraão e Deus faz com que ele se torne uma grande nação. Nós vamos acompanhar relatos históricos de como Israel se comportou nesse local histórico, e a Bíblia vai mostrando toda uma trajetória que vai apontar para o quarto ato, que é justamente a boa notícia de que o Filho de Deus se faz carne. O verbo que estava com Deus criando todas as coisas se faz carne e habita entre os homens com um propósito de cumprir essa reaproximação do homem com Deus. E isso acontece a partir dessa nação, a partir da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Jesus vem dentro da nação judaica, dentro da família de Abraão, com um propósito de abençoar todas as famílias da terra. De que forma? Reaproximando todos os povos com Deus. E na sequência desse quarto ato, que é o ápice, que é o Evangelho, que é o ponto central de toda essa história, ele nasce, ele vive aqui. Nós temos os registros nos evangelhos, no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele deixa seus ensinamentos e o seu modo de viver, o seu modelo de vida, para que nós
possamos olhar para esse modelo de vida e replicar. Ele morre, ressuscita e retorna aos céus, mas ele deixa os seus seguidores com uma missão, com um objetivo que está relatado, começa a ser relatado no livro de Atos dos Apóstolos, que a partir do momento que eles, os seguidores do Cristo, recebem o Espírito Santo, está registrado ali em Atos capítulo 2, eles recebem também uma autoridade para propagar essa mensagem, para levar essa mensagem a outros povos. E aí essa história deixa de englobar só os descendentes de Abraão e passa a alcançar outras pessoas, outros povos, cumprindo a promessa de que todas as pessoas da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir dessa promessa. Então todos que ouvem a mensagem de redenção, todas essas pessoas que aceitarem a mensagem do Evangelho, a mensagem do Filho de Deus que vem para reaproximar o ser humano do Criador, essas pessoas que aceitam passam a fazer parte do povo escolhido de Deus. Agora não só mais Israel. E a igreja se encontra justamente nesse lugar. Esse quinto ato, que é o ato de missão, de propagação, né? Na verdade ali em Atos é justamente o quinto ato, o ato da missão, da propagação. A igreja ocupa um lugar central. E nós como igreja vivemos esse quinto ato. Nós fomos alcançados por esse sacrifício de Cristo, por essa boa notícia. Nós fomos alcançados por essa mensagem de boa nova e pelo poder do Evangelho, pelo poder que ressuscitou a Cristo e que alcançou o nosso coração. O Espírito Santo nos convenceu. O Espírito Santo usa a igreja hoje para anunciar as boas novas. Nós vivemos justamente nesse momento, mas aguardando o sexto ato, que é justamente o momento em que Deus vai fazer nova todas as coisas. Diante desse tempo em que a igreja está aqui, até o momento de fazer nova todas as coisas, nós vamos encontrar alguns relatos ali no livro do Apocalipse, relatando como que a igreja vai enfrentar os últimos dias aqui, do Cristo vindo buscar a sua igreja, mas depois de um tempo das bodas do Cordeiro, Deus vai fazer nova todas as coisas. Ele vai restaurar essa terra. Isso está registrado tanto por Pedro no livro de 2 Pedro, falando que Deus purificará essa terra através do fogo. E nos dois últimos capítulos de Apocalipse fala que Deus fará novos céus e nova terra, um local onde Deus habitará com seu povo para sempre. Agora não só judeus, todos que aceitaram a mensagem, a boa nova, que aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, nós percebemos que a história se conecta. Para relembrar, nós temos então a criação, queda, a promessa, a história do povo de Israel, dos descendentes de Abraão, para que essa promessa chegue ao momento em que Jesus vem à terra. E aí nós temos o quarto ato, que é o Evangelho. Depois de se cumprir esse momento desse ato, Jesus retorna aos céus e deixa o seu povo com uma missão, que é o quinto ato, a missão de propagar todas essas notícias, de dizer que o ser humano precisa se reconectar com o seu Criador, o Criador que criou todas as coisas e o ser humano distanciou dele, mas através de Jesus nós podemos nos reconciliar com Deus, tendo a certeza, a garantia de um futuro eterno, habitando em novos céus e nova terra, que Deus preparará para viver com seu povo, para passarmos a eternidade com Ele, com o nosso Deus. Então, eu espero que esse vídeo tenha cooperado com o seu entendimento das Sagradas Escrituras, de entender todo esse panorama da história bíblica e que você possa entender e atender o chamado de anunciar essas boas novas, de cumprir com a missão que nós, a igreja, temos, de anunciar que o ser humano precisa se reconciliar com Deus e é através de Jesus Cristo que ele se reconcilia com Deus para podermos passar a eternidade com o nosso Criador, com o nosso Deus. Um abraço e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.